Então, vocês já sabem o que é tensão de passo. Agora, nessa aula, vamos calcular a tensão de passo em um determinado aterramento em função de uma corrente de descarga atmosférica ou em função de uma falta por curto-circuito. Então, vocês vão ver que nós vamos estar utilizando tudo aquilo que é estabelecido pela norma, que vocês vão conhecer a norma, para cálculo de tensão de passo. Bom, agora vocês vão aprender, conforme a NBR 15751, como se calcula a tensão de passo. De acordo com essa NBR, a tensão de passo representa a diferença de potencial entre dois pontos da superfície do solo separados por 1 metro. Então, de acordo com essa norma, 15751, a tensão de passo é a diferença de potencial entre dois pontos na superfície do solo separados de 1 metro. Para se calcular a tensão de passo, a NBR 15751 estabelece que a tensão de passo no corpo humano, essa tensão de passo, ela vai ser igual à resistência do corpo humano, mais 6 vezes a resistividade da camada que vai cobrir o solo, se existir, vezes o fator de correção que eu vou explicar no próximo slide, que multiplica a corrente máxima de curta duração possível no corpo humano, que ele pode resistir, que é a corrente no corpo humano de curta duração, que nós chamamos de ICD. Bom, o fator C, que é o fator de correção, como é que calculamos esse fator C? É 1 menos, conforme a norma NBR, é 1 menos 0,106, que multiplica 1 menos ρ1, que é a resistividade da primeira camada do solo, que está aqui o desenho mostrando, o solo fatiado em camada. Aqui nesse fator C vai entrar a resistividade da primeira camada, dividido pela resistividade do recobrimento da camada superficial do solo. Esse recobrimento pode ser feito por brita, por concreto, por asfalto. Trabalhando com brita no período que a gente vai considerar molhado, a resistividade da brita seria 300 ohms vezes metro. E HS é o quê? HS justamente é a espessura da camada de revestimento superficial aqui no solo, que nós vamos revestir, por exemplo. Pode ser a brita, pode ser o concreto ou pode ser o asfalto. Encontrando o fator C, nós conseguimos determinar qual é o potencial de passo. Bom, a corrente no corpo humano, ICHCD, ela varia com o tempo. Por quê? Porque o corpo humano, esse gráfico mostra as zonas de corrente suportadas pelo corpo humano. A zona 1 é a provável percepção de contrações musculares, porém, sem causar danos fisiológicos, correntes nessa região da zona 1. Na zona 2, nós já temos contrações musculares involuntárias, dificuldades respiratórias, disfunções cardíacas, efeitos pioram com o aumento da corrente, porém, normalmente podem ser revertidos, nessa zona 2 aqui. A zona 1 já é a probabilidade de fibrilação ventricular, em mais de 50% dos casos. Então, essa zona 1 aqui, nós caracterizamos aqui uma corrente de 254 mA e um tempo de 0,3 segundos dessa duração. Pode provocar fibrilação ventricular, coração para, ou seja, ele bate descompassado. Essa linha azul, quando a gente vai usar como referência DR, que é o dispositivo de proteção contra choque, a gente usa 30 mA. E aqui eu tenho o tempo,
né, que o corpo humano pode suportar esse 30 mA, que está entre zona 1 e zona 2. Então, para calcular, né, a tensão de passo, eu tenho que levar em conta a duração da corrente, essa duração da corrente, e em função dos dispositivos de proteção que vão desarmar, né? Os dispositivos de proteção numa subestação, por exemplo, tem que desarmar, né? E aí a gente vai fazer um exemplo usando um tempo, né, adequado para desarme do dispositivo. O exemplo é o seguinte: eu tenho aqui a tensão ECH, tensão de passo. Eu vou calcular o fator C, né? Já coloquei o valor dele aqui, né? E coloquei os dados. Nós vamos fazer no terreno onde está esse aterramento, esse eletrodo de aterramento, uma cobertura de brita de 0,3 metros. A resistividade do terreno da primeira camada vamos considerar 300 ohms. A resistividade, vamos utilizar brita molhada, se vocês olharem nessa tabela aqui, 3.000. E vamos usar a corrente no corpo humano de curta duração, vamos usar 30 mA, tá? Só para fazer esse exemplo, tá? Depois teremos outra aula que nós vamos fazer isso via software. Então, o C calculado, colocando esses dados aqui, vocês vão fazer na calculadora de vocês, é 0,86. Aí eu venho aqui na expressão e coloco. Qual é a resistência do corpo humano? Vamos admitir 1.000 ohms, que a norma estabelece. 1.000 mais 6 vezes a resistividade da brita, né, na superfície, 3.000, vezes o fator de correção 0,86, vezes a corrente em ampere. Como eu defini 30 mA, 0,03. Isso vai me dar uma tensão de passo suportável para essas condições de 494,32 volts. Então, essa é a metodologia que se faz o cálculo da tensão de passo para cada projeto de malha de aterramento, seja uma subestação, seja um projeto de SPDA. Então, pessoal, fiquem ligados na próxima aula, na última aula, onde eu vou escolher uma malha de aterramento, vou utilizar o software e fazer o cálculo da tensão de passo admissível. Fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica.